noite, pessoal. Acho que já cumprimentei todos, mas boa noite agora a todos, novamente. É uma alegria poder retornar a esta casa, né, que nos recebe sempre tão bem, com tanto carinho, com tanto afeto, que a gente fica lisonjeado. Nós vamos trabalhar uma passagem do Evangelho de Jesus, né, que está em alguns evangelhos, mas nós vamos usar a que está relatada por Marcos. É uma passagem muito conhecida, porque algumas passagens, né, são relativamente fluidas, estão na mente de todos nós, principalmente aquelas em que Jesus fez curas, porque acaba a notícia ficando fácil de lembrar das situações. Nós vamos trabalhar uma cura, né, de um cego, o chamado cego de Jericó, né, de onde nós extraímos essa frase. Esse trabalho vem dos estudos que a gente tem conseguido fazer há uns 3 anos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né, no Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, no NEP. Né, e nós vamos começar a tentar trazer um pouco daquilo que a gente vem aprendendo da maneira de ler o Evangelho. Quando nós vamos ler o Evangelho, nós temos como se fossem camadas. A primeira camada é a história, a maneira com que ela está, né? É o texto puro e simples. Mas quem fica preso ao texto não pega o espírito da letra, como dizia Paulo, né? Então a gente vai tentando descer um pouquinho mais para entender um pouco do que nós estamos falando. A passagem eu vou deixar na tela, né, o tempo todo para que a gente possa trabalhar. Vamos fazer a leitura, né, da forma como está escrito em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 a 52. Também temos a mesma passagem em Mateus, no capítulo 20, entre 29 e 34. E também temos a mesma passagem em Lucas, no capítulo 18, de 35 a 43, com leves mudanças, né, da forma que está sendo narrada. Marcos narrou assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele e seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabune, ou Senhor, em outras traduções, mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Essa é a passagem que nós gostaríamos de trabalhar, né? Como eu disse, começando pela parte textual, né? Entendendo e mergulhando um pouquinho mais. Quando nós vamos pegar a parte de contextualização, né, entender o texto, nós temos que compreender que a passagem é extremamente reduzida. Eu li aqui, não deu um minuto. Né? Mas nós conseguimos entender que isso não ocorreu em 1 minuto. Né? Nós conseguimos imaginar um processo, a cena, a turba que ali estava fazendo barulho, né? O cego gritando, a cura que ocorre depois, né? O diálogo antes da cura. Então nós vamos ver que o texto do Evangelho ele é muito sucinto, ele é muito resumido. Isso tem motivo, né? A começar até pelo custo para você escrever naquela época. Né? Os textos eram anotados em papiro, né? Papiro relativamente fácil de conseguir, só que não tinha a qualidade dos nossos papéis, se perdia muito fácil. Né? Era para uma anotação rápida, algo simples. Se você quisesse manter um texto contigo, você tinha que transcrever aquilo com pergaminho.
E os pergaminhos já passavam a ter custos muito mais elevados. Mas nós vamos mais longe. Né? Eu tinha o meu pergaminho. Se o Celso quisesse, ele tinha que copiar, alguém tinha que copiar para ele. Todo esse processo tinha custo de cópia. Né? Dias e dias para você conseguir ficar com uma cópia. Né? Entre outras situações, fora a própria forma narrativa, né, dali daquela região que escrevia dessa forma. Então nós temos que imaginar que o texto conta o essencial. E cabe-nos a nós imaginar o que temos por trás. Dentro da literatura espírita, nós temos muitos materiais que nos auxiliam a ampliar bastante essa visão, né, esse processo. Veja, aqui quando ele fala de Jericó, só tem ali 4 palavras, né? Dirigem-se a Jericó, estão saindo de Jericó. Só isso. Quando nós vamos pegar, por exemplo, essa passagem trabalhada pela Amélia Rodrigues no livro Vivendo com Jesus, ela começa assim: Jericó era uma cidade encantadora, bordada de flores e de laranjeiras, que periodicamente explodiam em festas de perfume, prenunciando a frutescência. Rica em fontes e córregos, situada próxima ao Rio Jordão e a Jerusalém, constituía um dos orgulhos da Judéia. Suas belas residências e mansões hospedavam pessoas ricas e cultas, que se permitiam recepções faustosas e festas retumbantes. E eu ainda cortei, botei só um pedacinho. E depois ela tem todo um capítulo contando a passagem. Porque agora nós não temos as limitações que nós tínhamos há 2000 anos atrás. E aqui entraram e saíram de Jericó, não mais que isso. Mas se nós fizermos uma pesquisa um pouco maior dentro dos evangelhos, nós vamos ver que Jericó aparece mais vezes. Zaqueu, aquele judeu rico que sobe numa árvore, né, porque ele era baixinho para ver Jesus, né, e depois é convidado por, né, Jesus se convida para ir comer na casa dele, vivia em Jericó. Né? A sua casa era em Jericó. Judeu rico morava na cidade, né, das grandes mansões. Mas nós vamos lembrar, por exemplo, de Jericó num outro momento também muito conhecido, na parábola do bom samaritano. Se nós lembrarmos, ela começa assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Assim começa a parábola do bom samaritano. E daí, por essas situações, nós vamos começar a compreender que as coisas que vão sendo colocadas no Evangelho têm, como eu disse, algumas camadas a mais. Vamos lá, pegamos pela parábola do bom samaritano. Por que ele diz, um homem desce de Jerusalém para Jericó? Ora, desce porque ela é mais alta. A cidade de Jerusalém está geograficamente cerca de 400 metros mais elevada do que Jericó, né, em relação à topografia. Mas é curioso também, porque Jericó era uma cidade rica e era uma cidade de comerciantes. Já Jerusalém era a cidade dos religiosos. Então, se nós transferirmos um pouco, você descia de uma cidade mais espiritualizada para uma cidade mais materializada. Descia de Jerusalém para Jericó. E a gente vai vendo essas coisinhas que vão sendo colocadas no texto de uma maneira muito curiosa. São símbolos. Não são segredos, não são coisas misteriosas, são símbolos que nós utilizamos no nosso linguajar e a gente muitas vezes não percebe. Né? Então, nessa situação, nós temos que ver que Jericó ali está se colocando como uma cidade mais materializada. E essa forma de linguagem, Jesus e os seus discípulos vão usando nas parábolas. Descia de Jerusalém, como já coloquei, mas também, e ele cai, né, na mão de assaltantes, né, cai descuidado. Então, quando nós descemos de uma posição mais elevada e vamos para uma posição mais materializada, nós muitas vezes somos pegos de assalto por muitas situações. E assim nós vamos pegando essas situações que vão sendo colocadas.
não é preconceito de lugares ou de pessoas, mas o uso de duplo sentido nas palavras, para provocar meditação. E a gente vai vendo isso acontecendo sempre. Jesus usa muito esses recursos, ele chega a usar trocadilhos, ele chega a usar rimas. Então nós vemos assim, quando ele vai falar de barco, de rede, de camelo, de agulha, de sangue, de espada, de semente. Alguns desses a gente está bem acostumados, a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo e pega, lançou a semente é a mensagem. A gente começa a pegar essas ideias. São figuras de linguagem que são utilizadas o tempo todo. São recursos de fala. Em alguns casos, como eu disse, até trocadilhos. Tem um relógio ali, Deixa eu ver se eu não troco a última vez, eu falei errado. Tem uma expressão que a gente brinca, Um relógio que atrasa não adianta. Todo mundo conhece isso, Certo? Um relógio que atrasa não adianta, Você riu porque você entendeu que esse adianta tem dois sentidos, Ele não adianta porque ele não vai ele não põe uma hora a mais do que não adianta, mas não adianta para nada porque ele atrasa, É um trocadilho. Traduza para o inglês e mantenha a graça. Traduza para o alemão e mantenha a graça. Ela se perde. Nós vamos encontrar Kardec fazendo um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo sobre é mais difícil passar um rico por um buraco de agulha do que um camelo entrar no reino dos céus. É que determinadas palavras têm duplo sentido. Adianta tem duplo sentido no nosso idioma, não vai ter em outro. Camelo tem duplo sentido, lá no aramaico, que significa o animal e a corda. A palavra é a mesma. Nós temos situações dentro do nosso idioma. Manga, isso aqui também é uma fruta. E o camelo tinha duplo sentido. E ele faz o trocadilho. E o trocadilho a gente perde. Então, com essas situações, com esses símbolos, é que nós vamos começar a compreender que o texto é todo escrito desse jeito. Fazendo com que a gente faça numa primeira leitura simples, que a gente entenda a história, e a segunda a gente começa a brincar com as palavras, ou tentar resgatar as questões que as palavras foram feitas. Quer ver como é simples? Onde é que estava o cego? Sentado à beira do caminho. Ora, quem está sentado à beira do caminho está à margem, Certo? Está indo para onde? Para lugar nenhum, Sem propósito. Apenas sobrevivendo. No caso dele, sobrevivendo de esmola. Então a gente começa a pegar, olha, era uma pessoa cega indo para lugar nenhum, sem propósito nenhum. E o que é o cego? Esse é mais simples. O cego é o que não vê materialmente, também espiritualmente. E daí nós começamos a pegar esse processo. Talvez, sem querer criar polêmicas aqui, mas talvez aqui nós não tenhamos, nessa plateia, nenhuma pessoa com deficiência visual. Salvo engano meu. Mas eu não consigo saber se todos temos uma capacidade visual de ver as questões espirituais. Não falo de mediunidade, de compreender, de buscar as questões espirituais. Quantos de nós somos cegos para a vida espiritual? E quantos de nós, tal qual Bartimeu, esmolamos moralmente? Quantos não produzimos nada de bom? Levamos a vida sem fazer o mal, mas também sem fazer o bem. Apenas sobrevivemos, não vivemos. Ou seja, espiritualmente, sentados à beira do caminho. Então, se nós não somos cegos dos olhos físicos, mas de alguma maneira nós nos identificamos com essa figura de alguém parado, não caminhando, não indo, não levando a vida à frente, cegos de coisas espirituais, talvez o que Jesus faz com ele
e o diálogo que faz com ele tem a ver conosco também, mesmo que nós não sejamos cegos físicos. Quantos de nós, a vida passa, as oportunidades passam e nós continuamos sentados à beira do caminho. Mas se de alguma maneira a gente se identifica, mesmo que de uma maneira incômoda, sigamos na passagem. Porque Bartimeu tinha essa dificuldade, ele não via. Mas ele estava atento e utilizou outros sentidos. Mesmo com essa dificuldade que ele teve, ele percebeu, talvez pela audição, talvez pelo movimento que ali estava, que algo de especial estava acontecendo naquele momento. Naquele momento, Jesus estava passando por ali. Em algumas vezes, mesmo nós, cegos espiritualmente, nós temos a oportunidade de perceber a espiritualidade passando por nós. Ou, digamos de uma forma figurada, Jesus passando por nós. As oportunidades que passam mesmo nós estamos sentados à beira do caminho. Ele passa. Essas questões espirituais passam por nós. É importante que nós façamos como Bartimeu e ouçamos o que ali está acontecendo. Prestamos atenção nas mensagens que nos estão chegando, nas informações que nos estão chegando, como Bartimeu prestou. Prestamos atenção naquilo que a mensagem espiritual do próprio Jesus ainda nos fala até hoje. Ele não nos fala para perdoar? A gente tem ouvido? Ele não nos convida para sorrir mais, para abraçar mais, para amar? A gente tem feito? Ele, ao tempo todo, nos exemplifica o trabalho no bem. A gente faz? Ou a gente lamenta olhando nas redes sociais o que está acontecendo? O Evangelho nos é ensinado e nós somos convidados a aprender, a estudar. E aí é que está a diferença. Então, o convite talvez é que hoje, para cada um de nós, Jesus novamente passa entre nós. A mensagem passa entre nós. E está aqui. Há essa oportunidade. Nós podemos continuar sentados à beira do caminho ou tentar aprender com Bartimeu. Bartimeu aproveita aquele momento para pedir socorro, para pedir misericórdia. Bartimeu percebe que Jesus passava e daí ele não teve dúvidas. Porque temos que imaginar, aquela região não era tão populosa assim, nem tão grande. Aquele perímetro, aqueles locais onde Jesus andava, vocês acham que as pessoas ficaram sabendo dele? Ele passa em alguma cidade, tem uma cura. Isso não se espalha? Ele vai num outro local, pessoas que estavam com lepra, que era o termo que se usava para hanseníase na época, deixam de ter. Faz isso no meio de uma multidão. Fala coisas extraordinárias. Todo mundo ouvia falar dele. Podia achar bom, achar ruim, vinha o pessoal lá de Jerusalém, os fariseus querendo questionar, para saber o que estava acontecendo, fazer perguntas. Todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo. E ele caminhava de um lado para o outro e a multidão ia atrás. Imagina, não precisa de rede social, WhatsApp, nada, isso passa de boca em boca. Nós vivemos aqui, não somos tão jovens assim, vivemos a situação de que a gente passava notícias das mais diversas de boca em boca. Imagina aquelas coisas que estavam acontecendo com Jesus. O quanto aquilo se espalha. Bartimeu também deve ter ouvido falar. E muito. Porque ele não pergunta quem é esse. Ele já, quando falaram, ele já sabia. Quando disseram que Jesus estava passando por ali, ele brada alto, porque ele já sabia quem era. Tanto que ele brada alto que ele
diz, né, Senhor, filho de Davi. Ele sabia de quem se referia. Né? Mesmo cego, ele tinha essa informação. Né? E por que filho de Davi? Bartimeu chama por 2 vezes filho de Davi. Né? É que haviam, à época lá, né, as profecias que indicavam a vinda de um Messias. Especialmente no livro de Isaías, que é o livro que mais vai falar da vinda desse Messias, cerca de 1000 anos antes. O que seria, o que ele falaria, de que maneira se portaria, uma série de coisas, e Jesus de vez em quando se reporta, olha, está escrito, para mostrar que era ele. Né? E Bartimeu, ao dizer, Senhor, filho de Davi, é como se ele dissesse, eu te reconheço. Eu sei quem tu és. Porque nem todos o reconheciam como Messias. Aliás, uma grande parte o rechaçava. Não é esse. Né? Quando ele brada desse jeito, ele diz, eu te reconheço como o Messias. Eu te aceito, eu concordo com a ideia de que tu seja o Messias. É isso que ele está falando quando ele brada, Senhor, filho de Davi. Ele busca a profecia que é colocada, né, que só pode ser dita para aquele que seria o Messias. E por que filho de Davi? Da linhagem de Davi, da casa de Davi. Né? Pois bem, e essa postura do Bartimeu de bradar? Será que a gente teria coragem de fazer a mesma coisa? Mas antes que vocês pensem que eu estou falando de proselitismo, eu não estou falando de bradar da boca para fora. Não estou falando de gritar, nem orar em voz alta nas praças públicas ou nos templos. Porque, meus amigos, isso é fácil. Isso é muito fácil. Vir aqui na frente fazer uma palestra, né, apesar dos 3 anos do Marcos, é muito fácil. É só treino. A gente repete, a gente aprende, a gente faz. Tá? Então, falar de Jesus é a coisa mais simples. Viver a mensagem dele, bradar no coração, é que é a grande dificuldade para todos nós. Então, esse bradar por ele no nosso coração, será que nós teremos a coragem de reconhecer ele perante a multidão não exterior, mas perante a multidão dos nossos próprios erros? Reconhecer que estamos num caminho equivocado e que ele deveria ser o mestre, o guia, como está ali no livro dos Espíritos? Né? Ou apenas é só mais um? Reconhecemos então como filho de Davi? Reconhecemos como o Messias, o enviado, né? O maior dos mestres, né? E o guia para toda a humanidade? Então esse é o processo. Aquele que nos ensina a vencer a nós mesmos. E quando o Bartimeu reconhece, né, chama por Senhor, filho de Davi, ele complementa, tem misericórdia de mim. E aqui, meus amigos, é preciso um parênteses muito cuidadoso para a gente conversar. Porque seria muito fácil eu falar de misericórdia lá na Igreja Católica. Seria muito fácil eu falar de misericórdia lá na Igreja Evangélica. Mas entre espíritas nós temos que tomar um certo cuidado, né? Antes que eu receba pedradas, né? Porque a gente ainda recebe pedradas. Já não mais tão sólidas, né? Mas são pedradas também. Né? Porque assim que nós começamos a estudar doutrina espírita, né, uma das primeiras coisas que nós aprendemos, né, é que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Né? Que não há injustiças na lei divina. Né? Que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito, que vai fazer com que eu tenha, né, no meu caminhar, o resultado daquilo que eu fiz. Mas o que adiantaria então pedir misericórdia? Se já está tudo escrito, se já é tudo lei de causa e efeito, se aquilo que eu passo é decorrência do passado.
Bartimeu padecia consequências, com certeza, dos seus erros pretéritos. Não estava ali, né, sem nenhuma situação de justiça, né, ou alguma injustiça. Não era. Né? Mas, como nós, não sabia a causa passada da sua expiação. Não tinha consequência, não tinha capacidade, né, possibilidade de compreender isso. E como nós, Bartimeu tinha débitos, não méritos. Ainda assim, né, ele pede por misericórdia. Só que, ao contrário de muitos de nós, né, que quando passamos por alguma dificuldade, por alguma expiação, né, e costumamos muitas vezes dizer assim, Deus não foi justo comigo. Ou então, talvez, muitas vezes a gente diz assim, Deus, se existe, esqueceu de mim. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Ao contrário disso, Bartimeu apenas pede misericórdia. Tem misericórdia de mim. Mas vamos compreender então o que é o processo da misericórdia, tão falado nos evangelhos. Vocês talvez vão ter dificuldade de fazer a metáfora que eu vou passar, porque eu sei que nenhum de vocês nunca passou disso, por isso. Mas eu já passei por dificuldades financeiras. Eu sei que aqui ninguém passou por isso, nunca. Né? Mas imaginem assim, uma pessoa que passou alguma vez uma dificuldade financeira, né? Vocês estão em outro nível, não tem esse problema. Mas vamos lá, né? Imagine uma pessoa com uma dificuldade financeira. Né? Uma das alternativas para se resolver, ou para tentar minimizar aquela dificuldade financeira, é ir a uma instituição bancária, uma instituição de crédito e pedir o empréstimo. Certo? Não é isso que a gente faz? E quando a gente vai lá, né, uma das alternativas, a gente vai lá e pega o empréstimo, né, a gente resolveu toda a nossa vida, certo? A gente paga as nossas contas e está tudo resolvido. Né? Página virada, é isso? Não. Tem que pagar o banco agora. Né? Mas se a gente tinha algumas dívidas, foi ao banco, pegou dinheiro e ainda vai pagar mais juro para o banco, por que a gente faz isso? Qual é a lógica disso? Porque aquelas situações que a gente teve que quitar eram mais emergenciais. Aquela situação no banco, mesmo com juros, pode ser alongada. Aquele processo pode nos reerguer. Aquela operação de crédito pode nos reerguer. Resolver aquela situação imediata e nos dar fôlego, nos dar uma condição de, a partir dali, então, reconstruirmos a nossa vida financeira. Esse é o processo da misericórdia. Não é um apagar, é um crédito. A lei de causa e efeito continua valendo. Mas naquele momento, a misericórdia divina percebe, ele tem direito a um crédito. Ele tem direito a recuperar-se de outra forma. Ele tem demonstrado honradez para isso. E talvez até, né, o banco te dê um bom desconto na hora de você pagar as parcelas. Né? Talvez a providência divina até te dê umas condições muito mais tranquilas do que aquela tua situação ali. Então, Emmanuel, no livro Perante Jesus, tem uma mensagem bem interessante chamada remuneração espiritual, que vai sinteticamente falar da misericórdia. Diz ele assim, ó, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós mesmos, ou seja, lei de causa e efeito, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós mesmos, seguindo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Emmanuel. Esse é o processo, não é perdão.
encontra-se numa condição de já ter direito a crédito, né? E a possibilidade de resgatar de outra forma. Isso é que pede o Bartimeu. Mas esse processo de mudança não é muito fácil. Porque Bartimeu, quando ele começa a bradar, ele sofre um desafio. A multidão começa a dizer para ele, cala-te. Toda vez que nós tentamos fazer um processo de mudança significativa na nossa vida, a gente vai ouvir mais não do que sim. A gente vai ouvir mais a multidão dizer, fica quietinho. Principalmente quando a gente tenta mudar de rota, quando a gente tenta sair do erro. Muitos nos repreendem. Não nos repreende do tipo, continua fazendo errado. Nos repreende do tipo assim, ó, esse aí não vai dar nada. Você não tem jeito. Você não é capaz. São os outros nos repreendendo quando a gente finalmente tenta fazer uma mudança. E o pior não é quando essa multidão fala com a gente. Isso não é problema. O pior é quando a gente acredita. O pior é quando a gente acredita. Quando nós deixamos de acreditar em nós mesmos nesse processo. Quando nós não nos achamos merecedores sequer do crédito, sequer da misericórdia. Quando nós não nos achamos dignos. E muitas vezes nós voltamos e nos escondemos novamente. Escondemos atrás dos mantos, das capas. Voltamos à beira do caminho, ou seja, na grande maioria das vezes, infelizmente, nós não temos a chamada fé, nem em nós, nem na espiritualidade ou em Deus, para fazer as mudanças necessárias. O cala-te funciona para nós, muitas vezes. Mas ele, ao insistir, né, a mesma turba que estava ali dizendo para ele ficar calada, diz para ele, olha, te anima, ele está te chamando. Quando começa a dar certo, daí a gente tem aplauso. Aí a gente tem aplauso. O mestre te chama, anima-te, ergue-te. Ele nos chama por uma vida plena, como chamou Bartimeu. Não, meus amigos, nem sempre uma vida plena de saúde física. Que não é essa a proposta. Nem sempre. Pode até vir, mas a proposta é maior. Não uma vida plena de conforto ou de dinheiro. Porque sejamos muito sinceros. Grandes seguidores de Jesus não tiveram vida fácil nem facilidades no mundo. Muito pelo contrário. Ele mesmo nos alertou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a felicidade que ele propõe é interior. É aquela que, por mais difícil muitas vezes seja de compreender, é aquela que não se abala com as circunstâncias. A felicidade que ele propõe é nos tornar mais forte, não eliminar o problema. É essa felicidade duradoura de quando a gente está confiante. Porque ainda, muitas vezes, nós colocamos a ideia da felicidade nas questões materiais. Na beleza, na juventude, no dinheiro. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes essas três condições reunidas não representam felicidade. Querem ver um exemplo? Quantos de nós ouvimos falar de que há pouco tempo uma criatura
jovem se atirou de um prédio na frente do mar, na Avenida Atlântica, né? Deixando a família em desespero. Tinha na mesma criatura juventude, dinheiro e tudo mais, menos a felicidade. Então, quando nós colocamos o processo da felicidade nas questões externas, nós nos enganamos muito, achando que essas condições exteriores vão nos garantir, né, estarmos bem com nós mesmos. E o processo que ele nos propõe é o inverso, estar bem com nós mesmos. Talvez até as condições externas, né, nós tenhamos mais força para suportar ou para suplantar, mas mesmo que não a suplantamos, estaremos bem. Então é a proposta de uma vida plena de coração, uma vida plena interior, né? Mesmo que externamente, muitas vezes, né, haja ainda muitas lágrimas no nosso caminhar. Não é um sorrir bobo, né? É um estar bem, estar tranquilo, o que é diferente. Então, Bartimeu passa por esse processo. Ouve aquele burburinho, brada por Jesus. Ao bradar, a multidão manda ele ficar calado. Jesus ouve, chama, e ele de um salto, né, larga o seu manto. Em outras traduções, a grande maioria, sua capa, né, e vai buscá-lo. E mais uma vez, nesse processo das palavras, do entendimento do que está ali, o manto ou a capa não é apenas um detalhe do texto, que, como nós falamos, o texto é muito reduzido, colocando só o essencial. E se falaram que ele largou, o tal do manto tem alguma importância. Eles não iam perder tempo no pergaminho escrevendo o que não era importante. O Império Romano era muito organizado. Quem gosta de história, como o Zé aqui, deve saber disso. E entre as coisas curiosas do Império Romano, é que você tinha que ter autorização para mendigar. Não bastava você chegar nas cidades e pedir, você tem que ter autorização. Senão, dá-lhe chicotada. Mas a autorização para mendigar não era um papelzinho, não, aqui o documento, eu sou mendigo. A forma de identificar alguém autorizado a mendigar era um manto que lhe é dado. O manto da mendicância. Era como se estivesse escrito, como se, né? Este é um homem miserável, mendigo, vive de esmola. Era um símbolo de humilhação. Mas também era a dependência para sobreviver da criatura que precisava. Além do processo da mendicância, né, protegia do frio, protegia da poeira, protegia da chuva. Né? E, obviamente, como tudo que depende, né, de questões estatais, etc., nem todos conseguiam a tal da capa. Não era assim tão simples. Ao largar a capa e sair correndo, se ele no meio do caminho desistisse e voltasse, a minha mãe diz assim, ó, se ele desistisse e voltasse, quando ele voltasse ele encontrava dois. É uma expressão que a gente tinha lá na praia, não sei se usa aqui também em Blumenau. Né? Todo mundo sabe, encontrar dois ele não vai encontrar mais nenhum. Né? Se ele desistisse, ele não achava o manto que o fazia sobreviver. É um símbolo de que ele largou tudo que ele tinha. O manto era tudo que ele tinha. Quando Jesus o chama, ele larga tudo o que ele tinha, porque ele teve absoluta confiança no chamado. Absoluta confiança. Por isso está no texto. Por isso o evangelista grafou, em todas as 3 versões. É um ato de extrema entrega. Ele poderia ter ido com o manto. Corrido com o manto, normal. Ele larga o manto. Uma extrema apresentação da fé e da confiança. E daí, meus amigos, está feita a situação.
Né? Jesus o recebe, né? E cura, e todo mundo vai embora feliz da vida. É isso que está no texto? Ainda não. Ainda não. Porque Jesus era uma criatura curiosa. Ele sabia de muitas coisas. Compreendia e entendia as pessoas. Era capaz de ser como um grande psicólogo. Varria a mente da pessoa, né? O espírito da pessoa. Mas ele não sabia o que Bartimeu queria. Coisa estranha. Jesus sabia tanta coisa e teve que perguntar para Bartimeu o que ele queria. Ele não sabia. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou. Vocês acham que ele não sabia? Vê um cego. Né? Jesus estava famoso porque tinha curado vários cegos. Outras curas. O cego brada, né? Diz em outras palavras, eu sei que tu é o Messias, que tu pode fazer coisas extraordinárias. Né? Chama, né, por Jesus. Jesus o chama. Ele larga tudo. Jesus sabe o que é o manto. Corre até ele. Será que ele não sabia? Óbvio que ele sabia. Mas por que ele faz essa pergunta? É porque essa pergunta não é tão simples de responder. Ela não é nada simples de responder. Que Bartimeu poderia dizer assim, Senhor, eu quero me tornar um homem muito rico. Era uma resposta. Eu quero que todos que me humilharam, né, paguem por isso. É uma outra resposta possível. Eu odeio todos que me humilharam até agora. Eu quero que morram. Eram respostas possíveis para Bartimeu. Mas Jesus faz essa pergunta desconcertante. Por que desconcertante? Todos nós temos problemas na vida aqui, né? Ou é só eu sou o único aqui com dificuldade? É porque de vez em quando tem que botar a cabeça no travesseiro e pensar na vida. Se Jesus chegasse, não responda em voz alta, por favor, para cada um de nós, nem que fosse em sonho, e te perguntasse, o que queres que eu te faça? Sinceramente, a gente teria a resposta na ponta da língua? Não é a resposta fácil. Ele vem te fazer um ato de crédito, uma misericórdia. O que queres que eu te faça? Nós temos que estar muito maduros para saber responder. Porque a gente reclama de tanta coisa, a gente vai pedir o quê? O paraíso? O que queres que eu te faça? A gente sabe da necessidade do processo de caminhada espiritual. Ele não vai eliminar a nossa caminhada. O que ele pode fazer para nós? O que nós pediríamos que tornaria melhor para nós essa caminhada? E mais do que isso, o que nós faríamos se fôssemos atendidos? Pergunta 533 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Vocês acham que não? A resposta é sim, alguma vez como prova. Você pede, é? Né? Quase sempre, porém, recusam, como se recusa uma criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Cuidado com o que pedimos. Às vezes, o que nós pedimos, inadvertidamente, né, vira prova. Né? Nós bradamos por aquilo que não faria diferença. Como, por exemplo, aqui pedir riquezas. E pode destruir, talvez, a nossa caminhada. Quem me conhece há algum tempo
né? Eu já contei isso algumas vezes, né? Eu tenho um hábito, não chega a ser viciante, mas repetido, de vez em quando jogar na Mega Sena. Né? De vez em quando jogo, né? Não é sempre. Mas eu lembro uma das primeiras vezes lá atrás, né? Saindo de casa, na época do... Você liga, sai de casa, liga o carro, já está com o rádio ligado, está ouvindo o rádio. Né? E daí, passando notícias, está acumulado o prêmio da Mega Sena em não sei quantos milhões. Aí eu, será que eu vou passar na lotérica? Eu não vou passar na lotérica. Saindo da rua de casa, naquela época era mão dupla, esquerda lotérica, direita trabalho. Eu parei na esquina. Lotérica trabalho. Não sei quantos milhões. E daí veio uma pergunta boba. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Seria hoje, será mais de 100 milhões. O que eu farei com esse dinheiro se amanhã 100 milhões na conta? Aí eu comecei a imaginar aqui com Bartimeu as respostas, né? Falei, olha, a vida vai ser um caos, né? Todo mundo vai pedir dinheiro emprestado, não sei o quê. Eu vou me mudar para outro lugar. Outra cidade, outro estado, até outro país. E recomeçar minha vida onde ninguém me conhece. E vou viver tranquilo, feliz. Acabaram os meus problemas. Aí fiquei pensando, e sozinho, né? Não, vou ter que levar minha esposa. Bah, mas ela não pode. Nenhum de nós podemos contar para ninguém para onde a gente foi. Como é que a gente não vai contar para ninguém? Ninguém vai nos visitar. Eu vou abandonar todo mundo? Não vai dar certo. Tá, é a solução descartada. E morar em outro lugar que ninguém me conhece, solução descartada. Né? Solução número 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma empresa de alguma coisa, né? E eu vou durante uns 2 anos dizendo que vai dando muito certo. Né? Mas vou continuar com a minha vidinha. Né? Ah, deu mais um pouco mais certo, daqui uns 6 meses eu compro um carrinho um pouco melhor, daqui uns 2 anos eu estou com uma casa ainda mediana, né? E assim vou dizendo que vou ganhando dinheiro aos poucos. Eu pensei, tá, e eu vou continuar andando com essa lata velha até quando? Né? Eu não vou aguentar. Né? Lá em casa os móveis estavam caindo aos pedaços. Eu não vou aguentar. Eu fui tentando solução por solução e resolvi pegar o carro e ir para o trabalho, porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, às vezes a gente pode pedir coisas que, como diz os espíritos, pode até ser concedidas como prova. Se eu tivesse aquela época, hoje talvez eu seja mais maduro para isso, mas se naquela época recebido aquele prêmio, eu destruiria a minha vida. Literalmente eu destruiria a minha vida. Porque eu não saberia lidar com aquilo. Mas Bartimeu dá uma resposta que vai além do texto. Senhor, que eu veja. Em outras traduções, Rabuni, que eu volte a ver. A palavra Rabuni em aramaico é meu mestre. Que eu veja. Ele não pede riqueza. Ele não pede vingança. O propósito desse homem honesto, humilde, né, deveria ser o mesmo nosso em todas as dificuldades que nós vivemos. Ele não pediu facilidade, porque o que ele pediu, todos nós aqui temos. A faculdade de ver fisicamente perfeito, nós já temos. Ele não recebeu nada de extraordinário. Recebeu o que nós já temos. Muitas vezes não damos nenhum valor. Então, meus amigos, nós somos, muitas vezes, muito parecidos com Bartimeu. Muito parecidos com um mendigo de Jericó, esmolando à beira da estrada. Esmolando por uma medicância, muitas vezes, de afeto, esmolando, muitas vezes, uma medicância de carinho, esmolando um tratamento melhor. Chama-nos a vida, tal qual Bartimeu foi chamado.
O trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz que o conhecimento da doutrina espírita nos dá, mas muitas vezes nós permanecemos indecisos e continuamos ali sem coragem para marchar, para fazer uma mudança, uma realização, com os olhos como se estivessem vendados, sem ver a luz verdadeira que está ao nosso redor. Eu estou relendo a passagem de outro jeito. E daí surge a oportunidade de um encontro espiritual profundo, como Bartimeu teve com o Cristo. E nesse encontro nós tomamos coragem e resolvemos pedir compaixão, pedir um crédito, pedir misericórdia. Mas o mundo se volta contra nós, nos induzindo à indiferença, dizendo para que a gente se cale, que a gente continue na nossa mediocridade, para que voltemos a mendigar. Enfim, de depender, de continuar à margem do caminho. E é nesse momento, se nós tivermos persistência e nós ignorarmos essa multidão, é que nós vamos ouvir aquela voz: tem de bom ânimo, ele te chama. É o momento da gente seguir confiante, largar as capas, largar os mantos que a gente mantém preso há décadas, preso uma vida inteira, preso muitas vezes a encarnações inteiras. Essas capas de mendicância que podem estar na reclamação, no sofrimento que a gente repete que tem, ou mesmo uma capa que esconde o nosso orgulho, que a gente usa muito também. Esconde a nossa soberba. Bartimeu não, larga e se apresenta a Jesus do jeito que é. Com nada, do jeito que estava. E é assim que nós devemos nos apresentar ao fazer os pedidos, né? Ao buscar os auxílios, como somos. Com o que temos no coração, que ainda está muito distante de ser puro, né? Sem máscaras, sinceros, humildes. E assim, né? Dizendo humildemente que onde erramos é que podemos pedir compaixão e misericórdia. Feito esse movimento, na consciência nós vamos ouvir: o que queres que eu te faça? E daí que nós possamos aprender com Bartimeu: Senhor, basta que eu veja. Basta que eu veja. Basta que eu veja a solução dos meus problemas. Basta que eu veja a luz. Basta que eu veja o crescimento que tu estás me apresentando e que eu não sou capaz de ver. E que com essa visão ampla, recuperada, eu possa fazer como Bartimeu. E a partir desse momento, passou a seguir Jesus. Muito obrigado pelo convite.